Oi aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Pessoal, esse aparelho aí que vocês estão vendo, esse é o fotômetro de chama que a gente tem na escola, tá? Ele é um fotômetro de chama da Digimed, o modelo dele é o DM62, tá? Então é com ele que a gente vai estar fazendo demonstração para vocês de como funciona mais ou menos um fotômetro de chama, o que você precisa ter na instalação no laboratório para usar ele e um pouquinho de como ele funciona. Pessoal, o fotômetro de chama, ele vai usar aquele mesmo princípio que vocês viram no teste de chama. Não sei se vocês lembram que vocês viram o teste de chama, onde cada elemento tinha sua coloração quando ele colocava na chama, então o elemento ia para o seu estado excitado. Quando ele voltava para o estado natural dele, ele liberava energia na forma de um fóton e dava uma coloração à chama. Então cada elemento tinha uma coloração específica. O fotômetro de chama se aproveita dessa propriedade dos elementos e dá uma coloração específica para a chama para fazer a identificação de elementos em soluções. Como que ele vai fazer isso? No caso do nosso fotômetro de chama que a gente tem aqui, é um fotômetro de chama capaz de ler potássio, sódio, cálcio e lítio. Então ele consegue identificar a presença desses elementos em solução e também quantificar a quantidade desses elementos em solução. O fotômetro de chama, ele tem uma chama, como o próprio nome diz, aqui nessa coluna lateral. Aqui dentro, ele coloca uma coluna de chama, dentro dessa torrezinha lateral dele. E aqui embaixo, onde vocês estão vendo eu colocar a mão agora, ele tem um aspiradorzinho. Então, daqui sai um capilarzinho, que a gente põe na solução, ele aspira a solução lá para dentro, atomiza a solução. O que é atomizar a solução? Ele vai como se fosse borrifar a solução em gotículas muito pequenininhas na chama. E os cátions que estão na solução vão ser excitados pela chama e vão dar uma coloração nessa chama. Quando a chama apresentar coloração, depois de aspirar a nossa solução, o fotômetro de chama tem aqui, ó, nessa lateral, um leitorzinho, um sensor. Esse sensor vai fazer a leitura da coloração da chama e da intensidade dessa coloração. Então, a partir da coloração da chama, ele vai conseguir identificar a presença ou não do cátion. E a partir da intensidade dessa coloração, ele vai conseguir identificar a quantidade desse cátion em solução. Então, vamos supor que a nossa solução tenha lítio. A gente coloca a solução de lítio, o equipamento aspira a solução de lítio por aqui, atomiza na nossa chama e ele vai identificar para a gente a presença de lítio a partir da coloração da chama e a partir da intensidade dessa coloração ele vai conseguir identificar a quantidade de lítio que tem na solução. Deu para entender? Para funcionar o fotômetro de chama, você vai precisar do fotômetro de chama em si, o aparelhinho azul. Do lado dele, vocês estão vendo que tem um compressor de ar, está escrito aqui, compressor. Ele vai ajudar a alimentar, né, de oxigênio a nossa chama e vai servir também para aspirar a solução. O compressor vai ajudar a alimentar de oxigênio a nossa chama e fazer para aspirar a solução. Além do compressor, você precisa de gás para alimentar a chama. Nosso combustível é o gás. No caso do nosso fotômetro que a gente usa aqui, a gente usa o famoso gás de cozinha mesmo, tá? Propano-butano, para fazer a queima. Existem outros modelos de fotômetro de chama que vão precisar de gases mais específicos, argônio, nitrogênio. No nosso, a gente só precisa de ar comprimido e o gás de cozinha normal, como ele identifica apenas 4 elementos. Vamos ver como ele funciona, rapidinho. Primeiro de tudo, pessoal, vocês vão ligar o gás. Então, ligou o gás, vamos para o segundo passo. Liga o nosso compressor. O gás está ligado, o compressor está ligado, a gente liga o fotômetro. O fotômetro vai fazer um auto-check, né? Ele vai fazer um autodiagnóstico para ver se está tudo ok. Já confirmou ali? Está tudo ok. Vocês vão ter duas opções. Pessoal, vamos lá. Cada fotômetro vai ter um layout, um painel, seus próprios botões. Os menus podem variar de modelo para modelo, mas vendo esse aqui, vocês vão ter uma base
para trabalhar com os outros fotômetros de chama. Nesse caso aqui, o botão do meio, ele muda de opção. O botão verde confirma a opção e o botão vermelho volta, ele dá o back, né? Dá a volta, faz o escape. A gente podia ir direto para a leitura, mas vamos ver a setagem primeiro. Primeiro você pode escolher em qual unidade você quer a concentração do cátion. Então aqui ele vai dar algumas opções de concentração para você escolher do seu cátion, que ele vai apresentar no final. Então você pode colocar miligrama por litro, ppm, milimol, etc. Então vamos colocar aqui miligrama por litro. Você também pode escolher a resolução que você quer. 1 miligrama por litro, 0,1 miligrama por litro ou 0,01 miligrama por litro. Vai depender de que solução você está trabalhando e qual que é a faixa que você espera encontrar do seu elemento. A calibração vai ser manual ou automática? Tá? Eu vou colocar aqui no caso automática, mas você pode colocar a calibração manual. Nesse calibração de fábrica. Você pode utilizar a calibração que veio de fábrica do equipamento ou preparar no seu laboratório ou comprar preparadas soluções estoque, soluções padrão do equipamento que ele vai utilizar para montar as curvas dentro dele mesmo para te dar os resultados. No caso, eu vou estar utilizando aqui calibração de fábrica para demonstrar para vocês. Mas geralmente não se usa calibração de fábrica. Se compra ou se prepara soluções de estoque e faz a calibração do equipamento no próprio laboratório. Aqui a gente faz a escolha dos elementos que a gente quer. Então, como eu disse, tem 4 elementos: sódio, potássio, lítio e cálcio. E aqui ele pergunta qual é o método de leitura que você quer. Como você quer que o equipamento te dê os resultados? Leitura contínua. Toda vez que ele verificar uma mudança na chama, ele vai mudar o resultado na hora. Então, se ele está identificando ali 0.7, ele vai estar lá 0.7. Se por algum motivo, uma corrente de ar, alguma coisa, um ponto da solução que estava com algum precipitado é aspirado e dá uma alteração na chama, na hora ele vai mostrar essa alteração. Ele vai estar sempre fazendo leitura contínua. Tem o método de leitura por média, onde ele vai estar apresentando a média dos resultados que ele vai estar lendo. E o método hold, tá? Se eu não me engano, o método hold ele vai pegar o resultado que está aparecendo mais vezes e vai te apresentar. Então vamos colocar aqui contínua, eu quero leitura contínua. A gente vai ligar num computador ou numa impressora. Você pode ligar o equipamento num computador ou numa impressora e ele vai te imprimir o relatório de resultados ou vai passar para o computador numa planilha do Excel ou algo do tipo, tá? No caso a gente não está utilizando, a gente só vai fazer a leitura mesmo. Agora a gente vai para a leitura. Vamos acender a chama? Sim. Acendeu a chama, tá? E agora vai lá. Proceda ao ajuste da chama. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui, vou olhar a chama por aqui, como vocês já podem ver lá, ó. Dá pra mim ver a chama. E vou proceder ao ajuste do gás aqui. Tá vendo? Nesse botão aqui, ó. Menos gás, mais gás. Fazer o ajuste para a chama ficar o mais azul possível. Então eu vou fazer o ajuste da chama. Pessoal, essa é a vista da chama. Desculpa o barulho, tá? É que aqui é bem alto mesmo o barulho perto do equipamento. Mas essa é a vista da chama. Tudo bem? Tá vendo? Bem azulzinho. Essa é a torre, ó. Ela termina assim. Eu vi que tava cortando no vídeo. Tentando mostrar pra vocês. Uma torre. E essa é a vista da chama. Não pode olhar por cima, mas a câmera pode. Olha lá. No caso aqui, a chama já está bem legal. Já estava mais ou menos num ponto legal aqui. O botão. Então a chama está ajustada? Sim.
Continuo. Pessoal, então vocês viram lá a setagem do equipamento, que a gente pode escolher quais elementos, a gente pode escolher a unidade de medida da concentração, a gente pode escolher a resolução da concentração e quais os 4 elementos a gente quer fazer a medida, além do método de calibração também. Depois disso a gente acende a chama, faz o ajuste da chama e o equipamento demora mais ou menos 18 minutos, tá? Para fazer a estabilização da chama. Ele vai ficar 18 minutos mantendo a mesma pressão de ar que vem do compressor e a mesma pressão de gás que vem da linha de gás para estabilizar a chama. Depois disso, é só a gente fazer a leitura e o equipamento vai mostrar os resultados ali na telinha. Então vai estar ali potássio 0,1 mg, 0,2 mg. Infelizmente, eu não vou estar conseguindo mostrar para vocês a leitura. Porque lembra que eu disse que sai um capilarzinho daqui para a gente fazer a aspiração? Na saída desse capilar tem uma pontinha de metal que a gente encaixa o capilar. E essa pontinha de metal acabou quebrando. A pontinha de metal daqui acabou quebrando. Eu estou esperando ela chegar, mas ela não chegou a tempo. Como ela não chegou a tempo, eu não vou conseguir gravar para vocês os resultados, tá? Mas esse é o equipamento, esse é o método de utilização, essas são as configurações que ele tem. Lembrem, precisa de um compressor, precisa da linha de gás e que para cada fotômetro que você utilizar, de cada marca, de cada modelo, você vai ter botões diferentes, um menuzinho diferente, aqui um display diferente, com layout diferente. O menu pode mudar um pouquinho, as opções podem variar, mas no geral eles são bem parecidos, tudo bem? Peço desculpas mais uma vez para não estar conseguindo mostrar o resultado para vocês, mas a única coisa que você tem que fazer é aspirar a solução e ele vai te mostrar aqui. Vai dar o casinho, né, do potássio igual 0,1 mg, ou vai dar o LI do lítio 0,5 mg, tá? Na telinha. Peço perdão de novo por não estar podendo mostrar para vocês a leitura, mas o equipamento é esse e é assim que ele funciona, tá, pessoal? Espero que vocês possam estar vindo aqui para dar uma olhadinha nele antes de terminar o curso pessoalmente, tá? Fico no aguardo de vocês no laboratório e até a próxima, galera.